Na live da semana passada, eu falei do que você realmente precisa encontrar, né? Que é a raiz das suas escolhas alimentares. Eu falei de vários outros aspectos que muitas vezes a gente deixa passar, né? A gente se esquece ou simplesmente acredita que não tem a ver com a nossa alimentação, com as nossas escolhas alimentares e acaba passando por despercebido. Mas hoje eu vou falar dos 3 passos, os principais passos que você precisa dar em direção à sua vida sem dieta. A liberdade alimentar, de você poder comer o que você quer e mesmo assim conquistar o seu emagrecimento, a sua qualidade de vida, a sua saúde. Mas eu gosto muito de deixar isso bem claro, tá? Comer de tudo não é comer tudo. Não é porque você está vivendo uma vida sem dietas que você vai deixar a comida te levar. Também não é assim, igual a música Deixa a Vida Me Levar. Não é deixa a comida me levar. Não é isso. Existe uma consciência e um processo. Porque nós somos adultos e nós sabemos que todas as escolhas têm uma consequência. E essas consequências vai depender das suas escolhas em tudo na vida. Não só na alimentação, mas em todas as áreas da nossa vida. E para isso, hoje eu separei aqui para vocês os 3 primeiros passos que você precisa dar em direção à sua liberdade alimentar. Então, depois que você reconhece, encontra o seu porquê, o porquê que você come do jeito que você come, o porquê que você realiza suas próprias escolhas, hoje é o dia de você dar os primeiros passos. E para você dar o primeiro passo, você precisa saber como fazer isso em direção às suas escolhas alimentares. E todos esses passos você pode também utilizar não só para o emagrecimento, mas para a hipertrofia, para a qualidade de vida, porque tudo isso vai influenciar nas suas escolhas alimentares, como também vai influenciar nos seus resultados para com a alimentação, tá bom? Então, para a gente começar falando sobre por onde você deve começar, o primeiro passo que você tem que dar, o primeiro passo, você fala, Tayane, eu tô acostumada a fazer dietas. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar em direção a uma vida sem dietas? O primeiro passo é nada mais, nada menos, é entender o porquê você come o que você come. Porque de nada adianta você só querer mudar a sua alimentação, você só querer mudar a sua alimentação se você não sabe o porquê que você faz essas escolhas. Como você realiza essas escolhas alimentares. Então, o primeiro passo de tudo, para depois você começar a dar os seus primeiros passos em direção às suas escolhas alimentares, à sua liberdade alimentar, você precisa, primeiro de tudo, descobrir as suas escolhas alimentares e o porquê que elas ocorrem. De nada adianta, eu falo isso como eu faço com o processo com as minhas clientes particulares, tá? E também como eu faço com as minhas clientes nos cursos online. O primeiro ponto, o ponto de partida para sua mudança e para mudança da sua relação com a comida é você entender o porquê que você faz essas escolhas. Porque se literalmente eu te perguntar o que você deve e o que você não deve fazer, você vai me dizer, porque você sabe. Hoje em dia nós temos muito conteúdo na internet, gratuito, no YouTube, no Google, que você tem todo acesso ao que é saudável, ao que não é saudável, ao que comer de manhã, de tarde e de noite. Então a questão não é você saber. A questão é você entender o porquê que você não faz o que você tem que fazer. Ou até mesmo se você já tem uma alimentação boa, se você já se exercita, é entender o porquê que você não está conseguindo atingir os seus objetivos. Então, o primeiro passo, o start para a sua mudança,
O start para sua vida sem dietas é literalmente isso, entender o seu porquê. E são perguntas simples. Você começar a se questionar o porquê que você está comendo isso. Vale a pena comer isso? O primeiro passo que vocês precisam dar em direção à sua nova relação com o seu corpo, sua nova relação com a comida é literalmente conhecer o porquê que você faz. E aí vem vários fatores que vão influenciar. Vão influenciar nas suas emoções, vão influenciar nas suas raízes alimentares, nas suas crenças. Tudo isso vai influenciar nas suas escolhas alimentares. Eu digo para você, com certeza mesmo, minhas clientes, vocês podem perguntar, e é literalmente isso. Se você buscar mudar sua alimentação sem entender o que está por trás dela, das suas escolhas alimentares, da sua emoção, da sua rotina e da sua real necessidade, você pode até conseguir por um tempo emagrecer, seguir aquela dieta que você escolheu fazer, mas isso não é sustentável. Se você coloca um novo comportamento sem entender ou tratar o comportamento antigo, você não vai conseguir se manter naquilo ali, porque você simplesmente não vai ter consciência do que você está fazendo. Você vai estar seguindo uma prescrição. E é isso que eu faço de diferente. Esse o diferencial na terapia e no coaching nutricional. Não é uma relação em que eu vou dizer, você vai comer isso ou aquilo, você vai deixar de comer isso ou aquilo. Não, muito pelo contrário. É uma relação de parceria, onde eu e você somos um time e você tem total liberdade para agir, para falar o que realmente você está precisando. Nós somos uma equipe que estamos em busca do mesmo objetivo, tá? Então, o primeiro passo para você conquistar sua liberdade alimentar é você entender o que está por trás das suas escolhas alimentares. Mas então, se você quer literalmente entender o porquê que você quer emagrecer, o porquê que você quer conquistar sua liberdade alimentar, você tem que dar esse primeiro passo. Depois que você entende o porquê que você quer emagrecer, depois que você entende o que está por trás dessas suas escolhas alimentares, desse seu conceito de gostar ou não de determinado alimento, você vai dar o segundo passo. O seu segundo passo é mapear a sua alimentação e mapear também a sua fome. Então, depois que você deu o primeiro passo, é o momento de você mapear as suas escolhas alimentares e também mapear o seu tipo de fome. O porquê que eu estou falando isso? Depois que você entende as suas escolhas, porque eu sempre falo isso também para as minhas clientes, que você deve se alimentar quando você realmente está com fome. A fome física, não a psicológica, não a fome emocional, não aquela fome que dá na TPM, não aquela fome que dá de repente, do nada, tá? Eu vou fazer uma live especial só falando das fomes e para você identificar isso daí. Mas voltando lá ao seu segundo passo, como você vai poder mapear a sua fome? Como você vai poder mapear as suas escolhas alimentares? Nós vamos voltar lá na fase da adolescência para o nosso diário, mas no caso vai ser o nosso diário alimentar. E aí, nessa questão do diário alimentar, existem personalidades, existem pessoas e características individuais que vai falar assim: ah, Tayane, eu não gosto de escrever. Então, se você não gosta de escrever, o interessante é só fazer um resuminho de como você está se alimentando ao longo do dia. Mas se você gosta de escrever, eu indico você a fazer o diário alimentar, tá? O meu diário alimentar eu tô liberando para as pessoas que estão lá no meu grupo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Então, se você ainda não tem o meu diário alimentar
você depois dessa live vai entrar lá no meu grupo do WhatsApp, lá no meu grupo do Telegram ou um ou outro, que você vai conseguir baixar o meu diário alimentar. E lá no diário alimentar tem explicando tudo direitinho, como você vai poder e fazer para mapear as suas escolhas alimentares. E por que é importante você mapear as suas escolhas alimentares? Porque você precisa entender o que é que está na sua alimentação, que literalmente está te ajudando, ou o que não está te ajudando tanto nos seus objetivos, tá? O primeiro passo é esse. O segundo, na verdade. O segundo passo é esse. Você precisa entender, estudar os tipos de alimento que você está fazendo, a hora que você costuma comer, se você está comendo por comer, se você comeu com pressa, se você comeu com outras pessoas, ou até mesmo se você está comendo sozinha porque está estressada, ansiosa. Lá no meu diário alimentar tem tudo isso descrito. Você vai pôr lá, você pode imprimir ou usar apenas como modelo para o seu diário alimentar. É muito interessante quando você começa a escrever o que você está comendo, como você está se sentindo, porque você começa a raciocinar em cima das suas escolhas alimentares. Eu vejo as minhas clientes falando o seguinte: Thay, depois que eu comecei a fazer o diário alimentar, literalmente eu comecei a entender o porquê de muitas escolhas alimentares. Porque elas escrevem nesse diário durante 1 a 2 semanas e elas retornam para mim com a resposta desse diário. E aí elas já falam: tá, é que esse dia eu comi aqui, mas foi porque eu estava estressada. Eu percebi que eu estava triste ou na TPM. Porque ao lado das suas escolhas alimentares, você vai colocar o sentimento. Ao lado das suas escolhas alimentares, você vai colocar: comi muito, não comi muito, comi rápido. Porque você também é interessante você ver em quanto tempo você está comendo. Porque tem pessoas que não comem a comida, simplesmente engolem a comida, não mastigam a comida. E depois ela vai percebendo que literalmente ela comeu a mais do que ela precisava. Sabe quando você encontra aquela comida que você ama? E aí você fala assim: ai meu Deus, eu vou comer aquilo. Você começa a comer que você nem raciocina em cima. Então você começa a mastigar muito rápido, você come muito rápido. E aí depois de uns 15 minutinhos você fala assim: vixe, comi demais. Quando você fala isso, é porque literalmente você ultrapassou a quantidade que você precisava para comer. Então, se você ultrapassou a quantidade que você precisava comer, você literalmente não percebeu. Ou porque não mastigou direito, ou porque comeu muito rápido, ou porque comeu distraída. E quando você faz o seu diário alimentar, repito, para quem está entrando agora, depois dessa live, vocês clicam no link da bio e buscam o meu grupo ou do WhatsApp ou do Telegram, que eu vou disponibilizar o meu diário alimentar para você que ainda não tem, tá? E aí lá no meu diário alimentar, depois que vocês começam a escrever isso, vocês começam a ver: então eu comi isso daqui porque eu estava estressada, eu estava ansiosa. Qual é o fundamento do diário alimentar? O fundamento do diário alimentar, na minha opinião, é você entender as suas escolhas. É você raciocinar e estar atenta às suas próximas escolhas alimentares. Porque toda vez que você vai escrevendo nesse seu diário, você vai criando consciência. E cada dia que passa fica mais simples para você entender o que você está comendo. E aí nas suas próximas refeições, o que é que vai acontecer? Você vai estar mais atenta. Você vai estar mais atenta às suas escolhas alimentares, porque você vai ter consciência daquilo que você vai estar escrevendo. Você vai estar mais atenta da maneira como você se alimenta, se vai ser na frente da televisão, se vai ser muito rápido, se vai ser devagar. Você vai estar atenta
no seu grau de fome, no horário. Um exemplo muito interessante que vocês precisam ter também. Vocês precisam ter claro na mente de vocês qual é o seu horário de pico de fome. Por quê? Muitas mulheres fazem isso, muitas. Principalmente aquelas que trabalham no escritório, fora de casa ou até mesmo home office. Mas para quem trabalha fora de casa, muitas dizem assim: ah, Thay, eu passo o dia todo sem comer, sem fome, é uma correria. Mas chega à noite, se deixar, eu já falo muito isso, mas é porque é muita cara de mulher, gente. É muita cara da mulher fazer isso. Se deixar, eu quero comer as paredes. Eu saio comendo as paredes de lá de casa. Então, esse comportamento é de uma pessoa, 2 pontos. Primeiro, que não respeitou a sua fome. E segundo, que ficou muito tempo sem comer. Ou então que não se programou para sua alimentação. E aí o que é que vai acontecer com isso? Simplesmente o que vai acontecer com isso é que você vai sentir mais fome mesmo. Se você sabe que literalmente esse horário, finalzinho de tarde, o horário de pico é 5 às 18 horas. Esse horário é o horário de pico. Então, assim, se esse horário da maioria das mulheres, tá, gente? Não é uma regra. É um contexto que eu tô falando aqui. Então, se você sabe que seu horário de pico é entre 5 horas e 18 horas, seu horário de fome mesmo, se você entende isso, se tem lá no seu diário, se você escreve isso, você vai entender que nesse horário ou você vai fazer uma refeição legal, ou então, se você estiver na rua, é interessante que você tenha um lanche na sua bolsa. Por que isso? Porque se você tiver um lanche na sua bolsa, muitas pessoas vão dizer: ah, Taine, mas eu não consigo chegar em casa para fazer uma refeição. Então, se esse é o seu horário de pico, qual é o ideal? Você ter um lanche na sua bolsa. Uma coisa pouca, uma fruta, umas castanhas, umas barrinhas, não sei, um lanche que para você seja suficiente para suprir aquela sua necessidade. Comer uma coisinha ali para quando você chegar em casa não chegar comendo as paredes. Para quando você chegar em casa você poder chegar, relaxar, não chegar estressada, porque outra coisa que te faz comer muito à noite é você chegar estressado em casa. Você chega estressado, já vai pra geladeira, já quer pegar isso, já quer pegar aquilo, aí toma banho, aí senta na frente da televisão, aí é bacia de pipoca, é o chocolate do lado, e aí vai petiscando até a madrugada. Então, o planejamento, gente, é muito importante para isso. E no diário alimentar, que eu vou disponibilizar para quem entrar no meu grupo do WhatsApp, do Telegram, você vai começar a ter percepção sobre essas coisas. Por isso que é muito importante o diário alimentar. Quando você começa a escrever, você começa a raciocinar e criar consciência. Você vai perceber que ao longo do tempo em que você vai fazendo o seu diário alimentar, eu indico fazer, se você fizer direitinho mesmo, certinho, entre 1 a 2 semanas. Eu acho que já é um tempo suficiente para você começar a criar um novo hábito em cima das suas escolhas alimentares, tá? E aí também no diário alimentar tem essa outra parte do segundo passo. O primeiro passo é você fazer o seu diário alimentar e o segundo é você fazer a sua escala de fome. Escala de fome e de saciedade. Essa escala de fome e de saciedade também tem no seu diário alimentar. Para ter a sua escala de fome e de saciedade, o porquê que é interessante isso? Para você começar a entender e conhecer o momento certo de você se alimentar e o momento certo para você parar de comer. Porque, gente, para uma vida sem dietas, você precisa ter consciência da hora em que você tem que se alimentar e da hora em que você tem que parar de comer.
Porque diferente de uma vida com dieta, na dieta você tem ali, hora X você vai comer X e X gramas, tal grama, essa quantidade, aquela quantidade. Não interessa se você está com mais ou com menos fome, simplesmente você tem que seguir aquilo ali. Já não, numa vida sem dietas, para você ter a liberdade de comer tudo que te dá prazer, tudo que literalmente você pode comer com equilíbrio e com responsabilidade, você tem que entender qual é a hora que você deve começar a comer e a hora que você deve parar de comer. Então, lá também você vai ter essas questões, que é você saber identificar o seu grau de fome. Tudo isso você vai escrever lá. O seu grau de fome, o seu grau de saciedade. Lá no diário alimentar tá enumerado, tá bonitinho, tá tudo autoexplicativo. Para que você escreva ao lado da sua alimentação o que você sentiu. Eu comi aquela comida naquele horário com muita fome. Ou eu comi com pouca fome, ou eu comi até ficar satisfeita, ou eu comi até me empanzinar, comi demais, exagerei. Tudo isso também é muito importante para que na próxima refeição você já vá mais atenta, ok? Já falei então do primeiro passo. O primeiro passo é você entender o porquê que você come o que você come. O segundo passo é você mapear as suas escolhas alimentares de acordo com o diário alimentar e também com a sua escala de fome. E o terceiro passo é você adaptar as suas escolhas alimentares de acordo com seus objetivos. E aí que entra a consciência. Aí que entra a responsabilidade. Se você virar para mim e falar assim, eu tenho aqui Itana que tá online, né? A Itana, ela quer hipertrofia, eu já conheço a Itana, ela tá aqui sempre nas lives, então ela quer hipertrofia. Se Itana quer hipertrofia, ela está fazendo as escolhas alimentares corretas para hipertrofia? Assim, gente, na hipertrofia, a pessoa não pode simplesmente se dar o prazer de comer qualquer coisa. A hipertrofia muscular, ela precisa de nutrientes específicos para isso. Então, se Itana quer hipertrofiar, será que Itana está comendo proteínas, que é para a questão da estrutura muscular dela? Será que Itana está comendo carboidratos com a composição mais de carboidratos complexos, que são carboidratos de alta consistência em raízes, tubérculos, que tem uma quantidade maior de fibra, uma qualidade mais refinada para essa hipertrofia? Será que Itana está fazendo isso? Por quê? Hipertrofia, gente, ela precisa literalmente consumir mais proteína. Ela precisa qualificar mais os carboidratos dela. E se ela tem dificuldade para ganhar peso, ela vai precisar, sim, comer um pouco a mais. Ela vai precisar. Mas não é só alimentação. Quando eu digo para vocês que vocês são um contexto, quando eu digo para vocês que não adianta falar só do que comer e do que não comer, porque existem várias outras questões por trás disso. Então, quando eu digo para vocês que vocês não adiantam, tá, o que é que eu faço para comer, o que é que eu como para hipertrofiar, tá, o que é que eu como para emagrecer? Não é só isso. No caso da Itana, para hipertrofiar, se ela comer perfeitinho, calculado grama, quilograma, enfim, se fizer tudo aquilo que já não é necessário, que vocês sabem disso, mas se ela só tratar da alimentação, não vai adiantar. Para hipertrofiar, ela precisa de treinos específicos para isso, como a musculação, como crossfit, como exercícios anaeróbicos. O que quer dizer exercícios anaeróbicos? Exercícios contrários a corrida,
caminhada, os exercícios anaeróbicos são que não utilizam fontes principais de oxigênio. Ela precisa pegar peso, ela precisa trabalhar força para isso. Senão, não adianta ela comer perfeitinho. E também não adianta ela treinar perfeitinho se ela não comer perfeitinho. Da mesma forma, você que quer emagrecer, você que quer ter uma saúde adequada, não tem como. Por isso que eu falo que é todo um contexto. Eu não estou falando aqui que você vai viver sem dietas e vai sair comendo tudo que vem pela frente. Não é isso. Existe um contexto alimentar e existe uma consciência alimentar de escolhas mais saudáveis, que é uma escolha mais saudável, mas que também você não precisa ficar restrita, porque essa restrição também não vai adiantar e não vai te ajudar. Então, para você que quer qualidade de vida, emagrecimento, é tudo uma questão de contexto. E se você quer melhorar a sua alimentação e atingir os seus objetivos numa vida sem dietas, você tem que entender que é o seguinte: não é simplesmente, eu vou parar de comer chocolate, porque chocolate engorda. Não é o chocolate que vai te engordar, é todo o seu contexto da sua alimentação e da sua vida. Porque se você come chocolate, um brigadeiro, você acha que dentro do contexto de uma alimentação saudável, esse brigadeiro vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença. Mas agora, se o seu contexto alimentar, se a quantidade que você come de brigadeiro ou de qualquer tipo ou qualquer outro alimento, tá, gente? Eu tô generalizando, mas eu tô dando um exemplo só. Se você fala da questão do brigadeiro, todo dia você come. Aí você come brigadeiro ali, cachorro quente, hambúrguer. E se você tem essas questões todas lá todo dia, é claro que você não vai conseguir atingir um objetivo que você está atrás, ou seja, um emagrecimento, por exemplo. Isso é óbvio. É porque é porcaria? Não é porque é porcaria. É porque você não tem um contexto saudável. Então, você precisa, depois que você faz o seu diário alimentar, você precisa começar a estudar. Você precisa começar a estudar o que você está fazendo. Quais são as suas refeições ali? Será que naquele momento você está comendo mais do que você precisa? Se você está comendo mais do que você precisa, por que você não tenta algumas estratégias como mastigação, comer com atenção, realizar outras escolhas, incluir alimentos que vão te dar mais saciedade, como proteína, alimentos ricos em fibra que vão te dar mais saciedade, do que só você ficar comendo aqueles alimentos ali que você sabe que em excesso não vão te fazer bem. Então, o diário alimentar vai te trazer essa clareza sobre as suas escolhas alimentares. E depois de você ter essa clareza, é momento de você sentar e estudar as suas alimentações. Se você percebe que ali naquele dia você comeu a mais, começa a se perguntar o porquê que eu comi a mais. Se você comeu a mais porque você comeu rápido, na sua próxima refeição, fique mais atenta ao seu tempo. Tente aumentar pelo menos 1/3 do tempo que você passa se alimentando. Aumente mais um pouquinho. E como é que você vai fazer isso? Mastigando. É claro que vai depender da consistência de cada alimento, tá, gente? Mas só de mastigar mais os alimentos, você vai perceber que a sua saciedade vai chegar mais cedo. E se você ontem comeu rápido e acabou comendo demais porque comeu muito rápido, amanhã, se você comer mais lentamente, você vai ficar satisfeita mais rápido e você vai acabar comendo menos. E se você come menos, a matemática é óbvia, você vai começar a emagrecer naturalmente, só com uma atitude, a mastigação, só com outra atitude, comer com atenção. O primeiro passo é você identificar as suas escolhas alimentares, o porquê que você come o que você come, que aí você tem que revisitar a sua infância, você tem que revisitar as crenças de seus pais.
o porquê que ele te apresentou aquele alimento. O segundo passo é você mapear tanto as suas escolhas alimentares quanto a sua fome, que aí tem o diário alimentar, que eu vou mandar lá para o grupo para vocês baixarem. E também o terceiro passo é você estudar aquela sua alimentação e começar a realizar trocas e realizar escolhas mais conscientes, tá? Aí eu já falei dos 3 passos, que é você encontrar o seu porquê, o porquê que você quer emagrecer, o porquê que você quer hipertrofiar, o porquê que você quer mudar a sua alimentação, o porquê disso, de onde vêm as suas escolhas alimentares, as suas crenças, os seus hábitos alimentares de antigamente. Gente, muitas pessoas escolhem a alimentação de acordo com como escolhia lá atrás, quando era criança. Muitas mulheres, quando estão tristes, buscam alimentos que na época a mãe dava, o pai dava, porque isso vai trazer a segurança. Então é importante que vocês tenha essa consciência. O segundo passo é o mapeamento, o diário, seu diário alimentar e também a sua escala da fome. O terceiro passo é você, a partir dessa consciência, olhar ali e estudar o que você pode aperfeiçoar sem restrições severas, gente. Não estou falando aqui para vocês pararem de comer X ou Y alimento. Vocês conscientemente comecem a trabalhar mastigação, atenção, para você, qualidade da sua alimentação, para você ter mais consciências e realizar escolhas mais assertivas, de acordo com o seu objetivo, tá? Eu falei os 3 passos, mas eu quero falar um quarto. Comece a observar o porquê da sua ansiedade. Comece a observar o que é que está te trazendo ansiedade. A partir do momento em que você vai descobrir o que é que está te trazendo ansiedade, um exemplo, se a ansiedade está vindo através do trabalho, quais comportamentos você pode fazer no seu trabalho para que essa ansiedade diminua? Um exemplo é organizar a sua rotina, porque muitas vezes a ansiedade está vindo de você ver tanta coisa para fazer e não conseguir fazer nada. E aí a gente acaba ficando ansiosa. E a comida vai vir como um gatilho. Escolha, primeiro de tudo, escolha encontrar o porquê da sua ansiedade. Depois que você encontrar o porquê da sua ansiedade, comece a encontrar alguma forma de tratar a sua ansiedade. Se a sua ansiedade está vindo do trabalho, como você pode adequar o seu trabalho para diminuir a sua ansiedade? Se sua ansiedade está vindo de falta de planejamento, como você pode planejar mais para fazer com que essa sua ansiedade diminua? Ou se você é ansiosa por natureza, procure outros métodos para você aliviar essa tensão da ansiedade. Exercício, leitura, um banho mais relaxante, uma música que te relaxe. Não aquelas músicas sofrência, tá, gente? Por favor. Música sofrência, música que vai te estressar mais, não vai adiantar para diminuir a ansiedade. Converse com um amigo, converse com o esposo, peça para fazer massagem em você, para diminuir a sua ansiedade além da comida, tá? Muitas vezes não é a questão da comida, e sim a questão da ansiedade que te faz comer. E você já tomou esse hábito de tipo, quando eu tô estressada, eu vou comer mais. E na verdade você pode, quando eu estou ansiosa, quando eu estou estressada, você pode fazer outros comportamentos que vão te ajudar da mesma forma. E aí a comida vai entrar como uma outra opção. Se você toda vez que está ansiosa, simplesmente só vai ter a questão da comida ali, você só vai encontrar comida. Então comece a buscar outros comportamentos e que a comida seja só uma opção. O quarto passo para você encontrar a sua liberdade alimentar é descobrir novos hábitos. Porque, gente, assim, se você passa 33 anos da sua vida comendo de um jeito, para que você possa mudar a sua alimentação, se você passa 33 anos de sua vida fazendo dietas, e você já percebeu que não dá certo, que dieta, se desse certo,
você só faria uma dieta e pronto? Então, se você já percebeu que dieta não dá certo, se você já percebeu que esse seu comportamento não está te levando para o seu objetivo, eu te peço um voto de confiança, dá uma olhadinha nas lives daqui, dá uma olhadinha no conteúdo e se permita conhecer uma vida sem dieta, se permita se questionar sobre essa sua abordagem de fazer dieta sempre. Então, crie novos hábitos, encontre hábitos que podem te ajudar. E aí, uma reflexão que eu quero deixar para vocês nessa questão de criar novos hábitos. O exercício ajuda, existem outros que também vão te ajudar, como eu falei para vocês, meditação. Tem vários outros hábitos e outros comportamentos que você pode incluir no seu dia a dia para que você possa caminhar em direção a uma vida sem dietas. Mas a certeza que eu tenho, eu acredito que vocês terão também, é que de nada adianta a gente continuar fazendo as mesmas coisas se não tá dando resultado. Se a gente não mudar de caminho, a gente não vai conseguir ter outros resultados. Então, o quarto passo é esse, gente. Encontre novos hábitos. Se permitam se questionar. Ah, já fiz tanta dieta não funciona. Vou dar um voto de confiança para a Tayane. Vamos ver lá se ela prova mesmo que dieta não funciona, que eu posso emagrecer sem dietas. E daí, comece a se perguntar. Da próxima vez que vocês forem fazer a sua próxima refeição, se perguntem, será mesmo que eu estou com fome? Se perguntem, é isso mesmo que eu quero comer? Só essas duas perguntas. Só essas duas perguntas já vão te trazer para a autoridade de você se perguntar, se questionar, se é realmente aquilo que você precisa comer. Só isso. Tá? Então, quando eu tô ansiosa, ou então quando eu quero ouvir algum tipo de música, eu simplesmente tomo muito cuidado com o que eu vou ouvir. Porque a nossa nutrição não vem só da boca. A nossa nutrição vem da nossa audição, do que vocês colocam no ouvido de vocês e do que vocês veem também. Tá? A nossa boca só fala do que o nosso coração tá cheio, mas o seu coração vai se enchendo do que você enxerga, do que você vê todo dia na TV, do ambiente em que você está e do que você ouve. Então eu tomo muito cuidado com o que eu vejo e com o que eu ouço. E é isso que eu indico para vocês também. Quando vocês estiverem ansiosas, estressadas, quiserem ver alguma programação ou ouvir algum tipo de música, analisem e estudem isso, tá bom? Escolham novos hábitos e novos comportamentos para que vocês possam literalmente construir novos hábitos. Fiquem com Deus e até a próxima segunda sem dietas. Beijo! Tchau, tchau, meninas!